Seja muito bem-vindo ao Repercussão Geral, podcast onde trazemos os temas principais do momento nos tribunais e a forma como eles impactam diretamente na mesa de negócios e no dia a dia do empresário. E no episódio de hoje, nós vamos tratar sobre o caso do Banco Master, demonstrando como que o direito empresarial, mercado de capitais e o direito criminal podem se entrelaçar em estruturas sofisticadas de governança para a prática de crimes. Hoje eu estou aqui com o meu co-host Jorge Loyola e como convidado especial o advogado Luiz Felipe, advogado criminalista, para a gente comentar os aspectos criminais do caso. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Jorge, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, né, falando um pouco sobre esse tema que ganhou, né, o cenário nacional, a mídia praticamente só fala disso, né, nesse atual momento. Então, para mim, é motivo de muita alegria, né, é uma honra poder participar do podcast aqui com vocês para tratar do tema do Banco Master. Perfeito. Antes de começarmos esse bate-papo, é importante fazer um disclaimer. Mais do que discutir culpados ou inocentes, a gente está aqui para tratar dos aspectos principalmente jurídicos, empresariais e penais que envolvem o caso, sem adentrar em questões políticas, né, em questões de culpabilidade, mas sim fazer uma análise do geral do que até agora foi noticiado. É importante também esclarecer esse ponto. A nossa análise é com base em tudo que a mídia vem noticiando até então. No entanto, a maioria dos autos encontra-se sob segredo de justiça, sob sigilo, e, portanto, não são passíveis de análise diretamente à fonte, né? Mas sim ao que é veiculado nos canais de comunicação oficial. Então, dito isto, para eu sei que todo mundo está ouvindo isso todo dia, né? O tempo todo na televisão. Mas se a gente fosse explicar na prática o que é que aconteceu no Banco Master, a gente sabe que em novembro de 2025, no dia 27, a gente acordou com a informação da Operação Carbono, que até então era desconhecida, e com o Daniel Vorcaro, que é o dono, digamos assim, né? O presidente do Banco Master, o dono, ele sendo preso pela Polícia Federal ali no raio-x do aeroporto de Guarulhos, quando tentava pegar um voo particular rumo a Malta e depois uma conexão para Dubai. Né? E ele foi preso, foi quando a gente veio à tona a questão da Operação Carbono, do Banco Master e de todas as possíveis fraudes que envolviam ali esse banco que cresceu rapidamente. Então, como é que a gente pode explicar, pelo que a gente viu do caso até agora, o que é que aconteceu ali? Não, o caso ganhou notoriedade basicamente a partir da transação, né, entre o BRB, né, o Banco de Brasília, sim, que objetivava comprar parte das ações do Banco Master. Né? Então, nesse momento, o Banco Central, que já investigava o Banco Master há mais ou menos uns 2 anos, desde 2023, 2024, e já estava em processo de análise da viabilidade da liquidação extrajudicial do banco. A partir desse procedimento, né, desse processo de compra, foi que o Banco Central chegou à conclusão de que havia muitas irregularidades no banco, que recomendava a não autorização do negócio e, por conseguinte, a liquidação extrajudicial do banco. Você muito bem mencionou aí, doutor Gustavo, que o Vorcaro foi preso em novembro e no dia seguinte à sua prisão, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Então, essa sucessão de fatos, com certeza, chamou a atenção, né, de toda a imprensa e, notadamente, do sistema financeiro, né, que é de extrema importância para a engrenagem econômica de qualquer país. Perfeito. Acho que é importante a gente explicar para os nossos ouvintes o que é uma liquidação extrajudicial, porque se fala no noticiário, sim, o banco fez a liquidação extrajudicial, o Banco Central, etc. Então, assim, no direito empresarial, a gente tem basicamente 2 formas de encerrar uma empresa, que é a falência, quando o passivo é maior do que o ativo daquela empresa e o empresário, o sócio, dá entrada ou algum credor no processo de falência. E a segunda forma é o processo de liquidação. Só que no sistema financeiro,
que é um sistema regulado, tem uma série de regras diferentes, Perfeito. né, que para outras empresas não seriam ali aplicáveis, a figura da liquidação extrajudicial pelo agente regulador, que é o Banco Central. Então, quando o Banco Central identifica que um agente financeiro, um agente econômico, ele põe em risco o sistema financeiro, ele pode determinar administrativamente, ou seja, sem envolver justiça, o fechamento daquela empresa, a liquidação. Então o Banco Central vai nomear um administrador, um interventor, um liquidante que vai assumir as obrigações, a gestão daquele banco para realizar o ativo, que é pegar o ativo que tem, levantar o que é que sobrou aqui de valor. Vamos pagar os credores, né? Quem foi aí lesado, etc. Quem tem contraiu alguma obrigação, né? Investidor, indenizar e encerrar as operações. E nesse caso, Gustavo, tem-se importante também a figura do fundo garantidor, né? Sim. Porque a partir da liquidação extrajudicial, quando se verifica, né, que o banco não tem mais viabilidade de funcionamento e põe em risco a integridade, a confiança do sistema financeiro nacional, existe um fundo garantidor que, acredito, pelo que tem sido noticiado, é formado a partir de contribuições de todas as instituições bancárias em funcionamento, justamente para aglomerar recursos para uma hipótese justamente de liquidação extrajudicial de um banco. Ou seja, que é para cobrir o rombo de um banco, né? É importante também fazer essa correlação entre a liquidação extrajudicial e o fundo garantidor, né? É isso mesmo. O FGC, né? No caso, existem duas modalidades no Brasil de fundo garantidor. Você tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e o FGCOP, que é o Fundo Garantidor de Cooperativas. E aí o FGC ele vai tratar dessas determinadas instituições financeiras, sobretudo bancos e tudo mais. Só que um detalhe que é muito importante são dois. Dois detalhes muito importantes, né? O primeiro é que há um teto de até quanto cada investidor ele é garantido pela FGC. E no caso do Master estava no teto padrão, que era de R$250 mil. Então cada investidor ele tinha uma garantia até 250 mil. Se tivesse reaver até 250 mil. Por meio da FGC. Independente do valor do investimento dele, né? Exatamente. Se superar ou não 250. Vamos supor que ele investiu, ele comprou em títulos do Banco Master 220 mil. E aqueles títulos renderam 25 mil de rendimentos. Até como ele tem 220, 230 mais 25... Aí você soma 255, ele perde 5 e recebe. Aí esse 5 ele vai no processo da liquidação brigar com os outros credores, tentar receber se sobrar alguma coisa. E o outro detalhe é que não é qualquer investimento, né? Que ele é abrangido pelo FGC. Então, no caso do Master, entra, por exemplo, as LCIs, as LCAs, os CDBs, que era, pelo menos, o que a maioria... Que era o que o Master era mais famoso, né? Pelas CDBs, que estava numa taxa muito acima do mercado, rendendo 40%, 140% do CDB. E aquilo que estava na poupança e conta corrente. Agora, por exemplo, a gente vai ver que há investimentos, entre muitas aspas, que foram realizados em SCPs, por exemplo, ou em métodos diferentes desses. Não convencionais, ou até que são comuns, mas que não estavam abrangidos pelo FGC, que realmente quem tinha esse tipo de investimento, ainda que abaixo de 250 mil, vai ter que se habilitar na liquidação para poder tentar receber. Vai ser feito que ela vai pegar os ativos, liquidar, pagar o passivo e tentar pagar o passivo, né? E como a liquidação, ela pressupõe uma insolvência, né? Porque pressupõe que não tem como continuar aquela operação. Então, muito provavelmente, alguém vai deixar de receber alguma coisa. Com certeza. Agora, saindo um pouco do caso do Banco Master, embora tangencie, mas a gente pensando um pouco aqui sobre a interseção entre direito empresarial e direito criminal, certo? Entrando ali no campo do direito penal econômico. Até que ponto a engenharia
societária sofisticada, que o Banco Master utilizava diversas estruturas societárias, veículos empresariais, empresas controladas, coligadas, né, emissão de títulos, por aí vai. Até que ponto a engenharia sofisticada é uma prática legítima de mercado ou ela passa a ser vista como um instrumento de fraude? Ainda no campo teórico, né? Cara, essa pergunta é assim, muito importante, porque primeiro é preciso desmistificar as coisas, né? Uma estrutura empresarial complexa, por si só, não é sinônimo de que, eventualmente, ela vai se voltar para o cometimento de crimes. Agora, como o próprio raciocínio nos induz à conclusão, a partir do momento que uma estrutura empresarial ela se desenvolve de tal forma que ela atinge uma complexidade, é preciso que o conselho de administração daquela empresa, os sócios administradores, tenham o cuidado redobrado com o cumprimento das normas, né, da legislação, e principalmente para evitar o cometimento de crimes, né? Por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro traz algumas obrigações, né, para a instituição bancária, justamente já para mapear a transações suspeitas, para mapear situações que devem estar no radar da instituição. Isso em relação ao cliente, né, do banco, mas internamente também, à medida que a instituição, que a empresa ela se desenvolve, ela deve ter esse cuidado com a prevenção de crimes na sua própria estrutura. Daí, né, o que a gente conhece e conheceu muito bem nos últimos anos a respeito do compliance, né, do programa de compliance, o programa de conformidade. Toda empresa desse tamanho deve ter um programa de compliance muito bem desenvolvido, a fim de que não elimine, porque nenhum programa de compliance pode prometer eliminar o cometimento de crimes dentro da estrutura, mas, sobretudo, de reduzir significativamente. A partir desse momento que se implanta um programa de compliance, por exemplo, que realmente funcione, é possível reduzir de modo significativo a ocorrência de crimes. No caso do Master, voltando um pouquinho para o tema central, me parece que havia um programa de compliance, contudo, é preciso notar que, neste caso, o que as investigações trazem até o momento é de que o sócio proprietário da instituição estava utilizando-se da estrutura para o cometimento de crimes. Então, veja que o programa de compliance, nessa hipótese, ele muito provavelmente ele se mostrou como um instrumento ineficaz, porque a partir do momento que o topo da empresa passa a utilizar a própria estrutura para o cometimento de crimes, é muito pouco provável que o programa de conformidade, dirigido por alguém que está subordinado ao presidente e ao conselho de administração, possa simplesmente agir de encontro ao superior máximo da empresa. Então, é preciso dizer que estruturas complexas demandam cuidados redobrados com a prevenção de crimes e outros atos ilícitos. Até porque, com o avanço da tecnologia, né, ou principalmente a Receita Federal é um dos órgãos mais envoltos em tecnologia que tem. Uma das áreas que o Brasil é muito avançado é a tecnologia de fiscalização. Então, se você não tem um compliance, se você não tem... o que compliance? São boas práticas, né? É você instaurar boas práticas na sua empresa. Então, se você não tem cuidados para evitar práticas de crime, para mitigar danos e tudo mais, há um grande risco de você vir a ser autuado, seja por um crime de ordem fiscal, seja por um crime de ordem econômica, um crime de ordem concorrencial, que muitas vezes as pessoas elas nem se atentam ao que estão cometendo. Seja porque vinha de uma herança do passado, que era uma prática normalizada, né?
Ou seja, porque não teve dentro da empresa aquela fiscalização e algum funcionário, algum braço dentro da equipe acabou cometendo e não tinha os mecanismos para se saber, para se identificar, né? Na verdade, hoje, se você consultar os livros, os manuais que tratam de direito penal econômico, vai conter lá a informação, pelo menos na parte histórica, de que momentos de crise financeira e momentos de grandes escândalos econômicos foram momentos importantíssimos para o aproximar entre direito empresarial e direito penal, entre direito econômico e direito penal. Que basicamente se socorre ao direito penal para tentar evitar um desastre econômico, um colapso do sistema econômico. Isso aconteceu na crise de 29, aconteceu com a 2008. Crise do petróleo nos anos 70, em 2008 com a crise imobiliária dos Estados Unidos. E de lá para cá, muita coisa, muitas normas e muitas práticas foram desenvolvidas no âmbito regulatório, né? E no âmbito da legislação penal, justamente para coibir esse tipo de prática. E aí o grande problema disso, em vários aspectos, é tratado pelos penalistas mais clássicos, né? É que o direito penal é uma estrutura, é um subsistema do direito que ele é basicamente o direito penal clássico voltado para os crimes de esperma e sangue, né? Que são os crimes da pessoa física contra outra pessoa física, né? Enquanto que o direito penal econômico geralmente são empresas contra o fisco, contra o sistema financeiro, que são entidades imateriais, mas cujos valores e cujos valores que defendem são de extrema importância para a coexistência pacífica daquela sociedade, daquele Estado, né? Imagine uma ordem econômica completamente desregulada, se não tivéssemos as agências de regulação, enfim, né? Todo tipo de atividade irregular, concorrência desleal, práticas fraudulentas seriam chanceladas e, por óbvio, isso ia trazer prejuízo e desequilíbrio, né, para toda uma sociedade. Então, esses momentos de crise e momentos de escândalo financeiro, como é agora, do caso Master, são momentos onde o direito empresarial, o direito econômico se aproxima mais do direito penal. Certamente, com esse caso Master, lá para frente, haverá o reforço das normas de direito penal econômico, das normas regulatórias. Com certeza, a gente não sabe ainda dizer quais, né? Porque ainda é muito cedo para se afirmar onde foi que o sistema falhou. Mas certamente haverá normas para reforçar o que já existe em termos de proteção do sistema financeiro nacional. Perfeito. Sobre essa questão do compliance, né, que hoje é basicamente que um imperativo em toda sociedade empresarial que tenha uma estrutura mais complexa e robusta, e principalmente sociedades empresárias que atuam em interseção com o poder público. Sim. Certo? Uma crítica que eu tenho, né, é óbvio que é necessário, deve ter o sistema de compliance, mas é que o compliance, quando a sociedade, e aí eu sei que não é um problema do direito em si, mas quando a sociedade, a empresa, ou o modelo de negócio, ele já é formatado para o cometimento de crime desde o início, o compliance é um compliance para inglês ver. Ele tem na sua estrutura formal um programa de compliance. Aquela cláusula padrão. Aquelas cláusulas padrões, as rotinas de procedimento, de fiscalização, mas na prática é só para demonstrar para as instituições reguladoras, eu tenho um sistema de compliance, para ele ganhar o selo, para ele ser identificado como uma empresa que se preocupa com responsabilidade, né, social, com a conformidade, mas em muitos casos, quando surgem esses escândalos, a gente vê que na verdade isso não passava de letra morta num papel dentro da estrutura empresarial. E é daí a importância, acho que aumenta a importância das agências reguladoras e fiscalizadoras, porque quando a fiscalização interna ela é inexistente, é incipiente, quando você tem um sistema de compliance praticamente para inglês ver, né? Apenas a fiscalização externa vai poder identificar o cometimento de crime, a utilização de estruturas societárias para cometimento de fraudes e por aí vai. E aí vem a figura do Banco Central como
o nome já diz, uma figura central em toda essa questão, que se não fosse a atuação do Banco Central, certamente, pelo que a gente tem visto aí, essa situação ficaria por debaixo dos panos do que estava ocorrendo, né? E é engraçado porque os especialistas têm comentado que o impacto econômico desse caso do Banco Master, ele ainda é incalculável. Porque não foi só os títulos que o Banco Master emitiu fraudulentos, né? Toda uma cadeia no sistema financeiro que teve interseções com o Banco Master e negociações, gera outras relações que já estão contaminadas pelos aqueles títulos fraudulentos. Então você ainda não sabe o alcance dos efeitos ao sistema financeiro do caso, né? Mas aí, trazendo para o caso e falando dessa interseção entre o direito empresarial e o direito criminal, é engraçado que ele se utilizava, pelo que vem sendo noticiado, né? Ele tinha as empresas controladas ou coligadas ou empresas criadas, onde ele negociava os próprios títulos para essas empresas, o dinheiro voltava numa espécie de lavagem de dinheiro e recomprava título deles inflados, a avaliação do ativo inflada. Então ele inflava o ativo do Banco Master, era um ativo no seu balanço lá, que na verdade não condizia com o valor real de mercado, e com aquilo ele podia emitir mais títulos, porque ele tinha lastro nos seus ativos para continuar emitindo títulos e vendendo numa agressividade no mercado, e vendendo títulos muito acima do que o mercado promete. E aí vem a pergunta, normalmente nesses casos, os envolvidos, os operadores, eles alegam que eles estavam ali operando dentro de um modelo de negócio agressivo, mas legal. Sim. E aí, assim, existe uma linha clara entre gestão arrojada e gestão fraudulenta em instituições financeiras. Quando é que a gente pula essa linha do cara que está sendo ousado e quando ele cometer crime? Principalmente quando a gente fala de crime contra a economia popular, crime contra o sistema financeiro, quando a gente vê questão de preço, né? Essas questões assim. Qual seria o critério que é mais utilizado pelo direito penal para identificar uma fraude nesses casos? Cara, a pergunta, você falou bem, existe uma linha muito tênue disso aí, né? Agora, uma sociedade empresarial arrojada, né, agressiva no mercado, como você falou, em hipótese alguma pode ser confundida com a empresa ilícita, né? Uma estrutura que foi construída desde o início para o cometimento de crimes, né? Penso eu que a partir do momento que a empresa está se desenvolvendo, está crescendo, ela está num ramo tão complexo como é o ramo financeiro, que existe uma infinidade de normas regulatórias, é preciso ele se certificar das condutas que ele está realizando, né, que a instituição está realizando, e daí a importância de se ter um apoio jurídico que acompanhe todos esses atos, né, um programa de compliance efetivo, né. Eu entendo a sua crítica quando você fala assim, mas o programa de compliance ele pode ser para inglês ver, né, aquela coisa superficial. Nesse caso do Banco Master, aparentemente a gente pode até concordar com isso, porque, como foi dito, ao que parece até o momento, as condutas criminosas partiram da direção da empresa para os demais setores. No entanto, quando essa prática, os sócios, os proprietários estão comprometidos com o cumprimento das normas, esse programa ele se mostra efetivo, né? A partir do momento que o gestor da empresa ele implementa um programa de compliance, ele deixa de ser responsável direto, ele passa a delegar essa função a um oficial de compliance, né, que é o responsável pela implementação e execução do programa, mas ele permanece com os deveres de vigilância, de supervisão. Então, aquilo que você falou anteriormente, de que o programa de compliance ele denota muita superficialidade, eu concordo, mas se ele for efetivamente aplicado, ele pode trazer para
aquele proprietário daquela empresa lá na frente uma defesa muito factível, entendeu? Sim. Porque geralmente as acusações penais dos crimes econômicos, o Ministério Público geralmente olha o contrato social e com base de quem constar como sócio daquela sociedade, daquela empresa, ela passa automaticamente a ser acusado naquele crime, né? Então, quando se tem um programa de compliance efetivo, você tem uma defesa muito mais respaldada, né? Mas, voltando ao teu questionamento, embora pareça muito óbvio a resposta, a linha entre a empresa construturalista e uma abordagem mais agressiva e a empresa que é originada para fins ilícitos, está justamente nisso aí, na preocupação com o cumprimento das obrigações, na observância das normas regulatórias e no respeito às normas básicas do sistema, né? Sistema financeiro. Até porque, como você bem disse aí, geralmente quando uma empresa, uma empresa não, né? Que a empresa ela não tem a conduta, né? É sempre uma pessoa humana. O empresário ali, que seja uma estrutura societária, ela é formatada para cometer crimes, ela vai vir acompanhada de outros ilícitos menores. Então você vai ter fraude, falsificação ideológica no meio, falsidade documental, associação criminosa, lavagem de dinheiro, com certeza, né, estelionato. Então você tem uma série de outras práticas ali que no todo vai dar fraude financeira. Exatamente, exatamente. Essa questão da linha tênue tem eu diria que é um ditado no direito civil que eu gosto muito, que não importa se você chama algo de elefante, se tem cabeça de girafa, pescoço de girafa, perna de girafa, é uma girafa. Então não importa se a empresa ela cria toda essa estrutura, sabendo que para dar uma ideia de licitude para aquilo, o que o Master fazia, né? Ele transitava, ele comprava um título, investia em algo que seria barato, algo ruim, por exemplo, comprava algum fundo de investimento que era titularidade de alguma massa falida ou de alguma empresa que estava em uma situação... Até créditos inexistentes. Né? Até créditos inexistentes. Comprava esse tipo de fundo, investia nisso, e aí ele ia e vendia para outra empresa do próprio grupo, ou uma controlada, ou alguém do grupo em si, por um valor muito acima do que aquilo realmente vale. Ele vai transitando isso e em poucos dias volta pro Master. Parecendo que o Master fez uma baita transação, pegou algo e vendeu e agregou valor naquele negócio. Para tentar dar uma aparência de robustez, para tentar parecer que ele tem ativos suficientes para continuar no mercado, continuar atuando. Que não, esse banco ele não é liquidável. Ele não tá insolvente. Olha quantos ativos a gente tem. E não apenas isso, mas outras estruturas que o Master fazia também, as empresas em volta do Master, que no fim das contas eram fraudulentas, vendiam investimentos dizendo que era uma coisa que no fim das contas não era. Então não importa muito se você faz algo nomeando de forma diferente, dando um nome diferente, a roupagem legal, né? Uma roupagem legal, sendo que no fim das contas não é. E até o momento, pelo andar das investigações e pelo que a imprensa divulga, a gente não tem como afirmar até que ponto, a gente não tem como qualificar o Master, né, como eu acho difícil qualificar o Master como uma empresa que foi criada para fins ilícitos. Acho que não, acho que seria forçar um pouco a gente concluir dessa forma, embora a gente não possa negar que possivelmente esse é o maior caso de fraude no sistema financeiro nacional, né? Eu acho que o importante é verificar a partir de que momento, né, a estrutura começou a agir de modo irregular para fraudar o próprio sistema financeiro, né? Até porque dificilmente a estrutura começa já de forma irregular, né? Normalmente, e a gente não sabe ainda, mas o que eu acredito que aconteceu ali, é como ele veio com uma estratégia de crescimento muito rápida. E não conseguiu, né, provavelmente. E prometendo ganhos,
em títulos muito acima do mercado, para poder honrar, ele começou a ter que fazer práticas, né, irregulares, não usuais, cometer práticas irregulares, para poder girar a roda e aquilo ali tá girando, pensando numa saída para, no final das contas, resolver. Mas aí, uma coisa leva a outra, aí você faz uma falsidade ali, faz outra ali, vai ali. Então, tanto que a gente tem ali até a chamada pirâmide financeira, né? Quando ele faz aquelas ofertas de CDIs ali a 140%. O formato é basicamente ele praticamente precisava que o tempo todo tivessem chegando mais investidores para ele estar pagando o investimento de quem entrou antes. Virou uma pirâmide, né? Uma pirâmide financeira. Uma pirâmide financeira que é crime, né? Contra o sistema financeiro nacional. Justamente. E você tocou num ponto que eu gostaria de a gente aprofundar um pouco mais, que é a questão da autoria no direito penal. Nos crimes cometidos por meio de empresas, né, a gente, numa atividade empresarial sofisticada, complexa, a gente vai ter uma série de atores envolvidos, certo? Não é uma pessoa. Você está falando de uma estrutura que geralmente você tem conselheiros, conselho de administração, conselho de fiscalização, aí você tem conselho fiscal às vezes, aí você tem o administrador, né, o oficial de compliance. Aí você tem o presidente, aí você tem os diretores, né, de departamentos. Exatamente. E você tem os sócios, que nem sempre o sócio é o administrador, né? Ele pode ser um acionista, um investidor, que seja. Como é que fica nesses crimes financeiros, econômicos, né? Que a questão de precisar o responsável, a responsabilidade pelas ilicitudes praticadas por meio daquela sociedade? Cara, essa pergunta é extremamente complexa, porque como você bem pontuou e como a gente já falou anteriormente aqui, o nosso direito penal, ele basicamente... o nosso Código Penal é de 1940, né? O nosso Código Penal, ele no Brasil, a única hipótese em que a pessoa jurídica efetivamente responde por um crime é no caso dos crimes ambientais. Então, nos crimes econômicos, em geral, não há responsabilização da pessoa jurídica, né? E alguém dentro da estrutura vai ter que responder por esse crime, né? Geralmente esses casos, a imputação, os problemas de imputação são muito complexos e o Ministério Público tende sempre a investir no conselho de administração, né, no sócio administrador, enfim, naquelas pessoas que realmente tinham poder de decisão. Controle diretivo. Exato, aquela ideia de teoria do domínio do fato, né? Não basta você ter o poder de mando, você tem que efetivamente ter dado alguma ordem ou não ter tomado alguma cautela, tem aquela ideia da omissão, né? O nosso Código Penal até no artigo 13, parágrafo 2º, prevê a questão da omissão imprópria, né? Então você tem o dever legal de agir. Quando você tem o dever e pode agir, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente sobre o programa de compliance, quando o sócio, por exemplo, ele determina a implementação de um programa de compliance, ele não está automaticamente isento do risco penal, porque ele deixa de ser o ator primário naquela fiscalização e passa a ter o dever de vigilância, o dever de fiscalizar os teus subordinados, né? Então, se eu tenho um operador de compliance, por exemplo, de que modo eu estou exercendo a minha vigilância? A partir da implementação de um programa efetivo, canais de denúncias, apuração de irregularidades, auditorias pontuais, né? E a partir do momento que se verifiquem indícios mínimos de algum tipo de crime, geralmente voltados mesmo à fraude, à corrupção, à sonegação tributária, o dever que eu tenho é de ser informado. Então, eu tenho o dever de ser informado, de tomar uma decisão. E a partir do momento que eu sou informado através de um relatório do compliance e verifico que ali existem indícios, por exemplo, de crime, o meu dever enquanto administrador, membro do conselho administrativo, é dar uma ordem, justamente dar ordem de investigação. Investigue, apure, vamos ver o que está acontecendo na empresa. Então, assim, o que eu posso dizer é que nossa legislação, o nosso arcabouço legal ainda é muito precário em termos de direito penal econômico,
né? O nosso Código Penal é de 40, como foi dito, e a nossa legislação no que diz respeito à punição de pessoas jurídicas se limita à lei de crimes ambientais, né, que também não traz várias peculiaridades que deveria trazer para o processamento da pessoa jurídica. Sim. Né? Aí é uma questão já processual. Mas do ponto de vista penal, é um problema, doutor Gustavo, é um problema, e que assim, só caso a caso é que o Ministério Público, né, que é o órgão da acusação, ele encontra mecanismos para imputar, né, para fazer uma imputação, geralmente por omissão, né, omissão imprópria, quando não houver prova clara da conduta comissiva, né, do intuito de fraudar, de lesar terceiros, ou sistema financeiro, bancário, enfim, é mais ou menos por aí, entendeu? E você pontuou aí a questão da ausência, né, de uma norma penal que satisfaça esses tipos de crime aqui no Brasil. E para além disso, a gente ainda costuma, e quando eu digo a gente é generalizando, mas a gente tem as pessoas que criticam essa conduta, mas é comum a gente ver, principalmente no âmbito do Ministério Público e do Judiciário, a importação de teses internacionais e ainda com aplicação equivocada. E aí eu vou dar um exemplo. No âmbito dos crimes que você até citou, do direito penal econômico. Quando Roxin, que é o teórico da teoria do domínio do fato, né, o doutrinador, ele descreve essa enquanto teoria, e você que é o criminalista pode me corrigir, a teoria, ela não serve, a teoria do domínio do fato, ela não serve para responsabilizar alguém que pela teoria tradicional não seria responsabilizado. Ela foi pensada, e ele escreve isso muito claramente, e Greco, que trabalha com ele também, tem vários textos e artigos sobre isso. Ela serve para você avaliar, no cometimento de crime com multiplicidade de agentes, quem tem que ser responsabilizado como autor e quem como partícipe. Perfeito. Ou seja, para você avaliar o grau de participação. E não você trazer alguém que não seria responsabilizado inicialmente para a responsabilidade. Então aqui, isso o STF usou também em alguns momentos, principalmente na Lava Jato, a teoria de forma equivocada, de falar, mas você tinha o domínio do fato, você poderia atuar, então você responde criminalmente. Sendo que se fosse pela teoria tradicional da conduta, né, as teorias do direito penal que o nosso Código Penal absorveu, possivelmente, diante do caso concreto, não haveria aquela responsabilização. Perfeito. Então, às vezes, a gente ainda cai nessa de aplicar equivocadamente algumas teorias para tentar suprir uma lacuna legal. Na verdade, o que se vê muito é a utilização da teoria do domínio do fato para superar um problema que é processual, que é a carência de provas, né? Então, se aplica a teoria do domínio do fato para justificar a responsabilização de determinado sujeito, a revelia de provas robustas da participação dele ou da omissão relevante dele naquele fato, né? Então, como você bem pontuou aí, doutor Gustavo, sem correções, a teoria do domínio do fato é uma teoria que serve tão apenas para aferir o nível de participação daquele sujeito naquela conduta, e não para tentar justificar a míngua de provas, a responsabilização penal de determinado sujeito, né? Então, assim, essa questão que você falou aí da importação de teses do estrangeiro, né, sem a devida adequação às peculiaridades do nosso ordenamento jurídico, é uma coisa que, infelizmente, não é só do direito penal, mas de todos os ramos do direito. A gente tem nosso judiciário tem uma tentação pelas teses que são aplicáveis em outros países, e muitas vezes fazem essa importação sem as devidas cautelas para solucionar um caso concreto. E a partir disso gera jurisprudência, e a partir da jurisprudência, casos e casos aparentemente idênticos ou semelhantes são julgados com base numa tese que não tem vigência no nosso território, né? Se não são aplicados na inteireza, pelo menos ela serve como uma espécie de obter dictum, né? De argumento de reforço de determinado posicionamento, né? E aí é complicado a gente se contrapor a esse tipo de postura, né? Que aí o ministro, o desembargador vai lá no estrangeiro buscar uma tese
né, que muitas vezes a parte não pôde nem debater, né, esse argumento e decide o teu processo e de várias outras pessoas. Exato. E você comentou agora há pouco que esse caso muito provavelmente vai repercutir muito na legislação daqui para frente, da forma que o direito, que os tribunais vão interpretar os casos. E é muito interessante pensar sobre isso, porque quando nós pensamos em direito empresarial, o direito empresarial, ele se move um pouco diferente do resto, da maioria das outras áreas do direito, porque ele acaba pegando práticas do mercado e transformando em lei. Então ele acaba não vindo a decisão do legislador para a lei direta. O mercado começa a atuar de uma determinada forma e o legislador ele percebe isso e entende a necessidade de você legislar aquilo e transformar isso em lei. Então, por exemplo, os títulos de crédito, cheques, eles começaram a ser trocados pela sociedade sem ter uma legislação específica. Aí se entendeu a necessidade de criar uma norma, tanto que você tem legislação uniforme, que é a Lei Uniforme de Genebra, que trata sobre os títulos de crédito, porque o mercado começou a atuar de uma determinada forma e surgiu a necessidade de fazer uma regulação daquilo. E, recentemente, quando a gente fala em casos de grande repercussão, nós tivemos mudanças expressivas, você teve praticamente uma reforma, não uma reforma, mas mudanças bastante expressivas na Lei de Recuperação Judicial e Falências, devido à maior recuperação judicial que teve no Brasil, acho que na América Latina como um todo, que é a da Oi. Teve a primeira recuperação judicial da Oi, aí depois veio uma segunda, mas ainda na primeira, durante a primeira, surgiu tantas inovações nesse momento, foram tantas coisas que começou a ter discussão sobre a Oi tinha empresas aqui, mas tinha empresas no exterior. Aí necessitou de que fosse criado dispositivos específicos sobre esse tipo de recuperação judicial. Você tem os Deep Finance, né, que são os créditos para empresas de recuperação judicial. A Oi usou disso e surgiu a necessidade da lei trazer isso. Então você teve uma mudança legislativa gigantesca, que é até nomeada de novo a Lei de Recuperação Judicial e Falência, apesar de ser a mesma, mas com reformas, devido a esse grande caso. E o caso Master, devido à expressão que ele tem, ele vai repercutir, eu entendo, muito na legislação, tanto na defesa econômica, quanto na legislação voltada para as instituições financeiras em si. Normas regulatórias, né? O CAD, se você vê que o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão que ele vai cuidar dos crimes de concorrência desleal, os crimes contra a ordem econômica. Se você olhar, ele só vai fazer análise das operações realizadas, ou que alguém fez alguma denúncia para ele por causa de algum crime econômico que foi realizado, ou somente nos casos em que envolverem operações entre empresas. Que você tem, de um lado, uma empresa com mais de 400 milhões no último ano de faturamento bruto, mas que já é um corte alto, que é muito, e do outro lado, no mínimo 30 milhões. Então são pouquíssimas empresas. Eu acredito não, no caso do Master tinha um controle do CAD, você até olhando as notas sim. de fatos relevantes, eles mencionam o CAD, mas eu sinto que vai ter um aprofundamento muito maior nas leis, tanto relativas ao CAD. O CAD talvez ele comece a atuar com mais força, quanto nas leis de concorrência desleal e, enfim, eu sinto que vai ter daqui pra frente, uma mudança legislativa muito forte nesses setores. Fazendo um adendo, Jorge, na sua fala, quando você mencionou rapidamente, né, que a legislação de título de crédito, né, ela é uniforme no âmbito internacional, se nós fizermos o mesmo raciocínio com relação ao direito penal econômico, eu não diria que as legislações são uniformes, né, porque cada país tem um sistema penal próprio, né? Mas o direito penal econômico ele sofreu forte influência da experiência internacional,
né? Então, por exemplo, a lavagem de capitais, né? A lei de lavagem de dinheiro, na sua primeira geração, ela só trazia como crime antecedente o crime de tráfico de drogas, né? Naquela época dos cartéis, cartel de Medellín e tudo mais, final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, internacionalmente, a lavagem de dinheiro na sua primeira versão era para acirrar o combate ao tráfico de drogas, né? No segundo momento, veio a questão dos crimes tributários, né? Os crimes de cunho econômico mais especificamente, e hoje a lei de lavagem de dinheiro com a reforma de 2012 diz que qualquer infração, até não apenas os crimes, mas as contravenções penais, né? A lei não fala em crime, fala em infração penal, o que inclui as contravenções. Então, pensemos, por exemplo, no jogo do bicho, né? Que o jogo do bicho é uma contravenção. O dinheiro do jogo do bicho, ele pode ser lavado. O sujeito pode cometer o crime de lavagem de dinheiro. Então, assim, a influência do cenário internacional, ele é muito forte para o direito penal econômico. Né? A questão também do sigilo bancário, né? Antigamente se falava que o sigilo bancário era algo assim intocável, né? Sagrado. Era quase um sagrado, né? Eu vou investir meu dinheiro no Panamá, vou investir meu dinheiro na Suíça, porque lá as normas de proteção de sigilo são mais respeitadas. Só que hoje em dia os países estão firmando muitos acordos no cenário internacional, né? E isso permite a troca de informações, isso permite uma cooperação judiciária internacional mais eficiente. E se você for para os livros de direito penal econômico, muitos autores vão atribuir essa eficiência do combate a crimes econômicos a uma intenção arrecadatória do Estado. Porque a partir do momento que você consegue recuperar dinheiro de ilícitos penais, esse dinheiro vai ser perdido, né? Esse dinheiro não vai ser recuperado pelo criminoso, né? Então vai ser perdido em favor do Estado. Então, tudo isso mostra como o direito penal econômico também está antenado no que acontece no mundo, né? A todo momento, acordos são firmados, o terrorismo também, né? O terrorismo hoje é uma preocupação de muitos países, principalmente dos Estados Unidos. Então, a partir desses grandes países, normas de controle, de combate, de fiscalização, de rastreio do dinheiro são implementadas, aumentando, né, essa prevenção, né, principalmente quando se fala de organizações criminosas, facções, enfim, porque o que alimenta essa roda no final das contas é o dinheiro, né? Não existe organização criminosa sem dinheiro, facção sem dinheiro, grupo terrorista sem dinheiro, né? Então, toda essa influência internacional acaba aqui respingando no nosso país, né? Nas normas... A própria Operação Carbono Zero, né, que acabou desencadeando, foi investigando o próprio PCC, não foi? PCC. E aí o ponto em comum entre a Operação Carbono Zero e a Operação Compliance Zero é a REAG, que é a empresa que tanto estava investigada lá na questão do PCC, com a Faria Lima ali e tal, e a REAG também tinha interseções com o Banco Master e algumas empresas do grupo ali. Agora, dando uma guinada aqui na nossa conversa, puxando agora um pouco mais para os aspectos processuais penais, certo? A gente sabe que quando a gente está diante de casos que envolvem instituições financeiras e bilhões de reais, né, que envolvem muito dinheiro do sistema econômico, esses casos começam a ter uma pressão popular muito grande, né? E por conta, não sei se disso ou de outros motivos, mas eles acabam chegando ao STF muito rápido. E quando chega ao STF, a discussão ela ganha um contorno, uma dimensão institucional, certo? E aí a pergunta é, o Supremo é o foro adequado para julgar e apurar temas penais tão complexos como esses relacionados a
ordem econômica, ou isso acaba prejudicando a instrução processual, essa visibilidade midiática que há no processo? Porque no STF hoje todas as sessões são transmitidas ao vivo, e o STF hoje tem uma politização muito grande no entorno do STF. Sim, né? O brasileiro hoje sabe mais quem são os ministros do STF do que quem são os convocados da seleção brasileira. Então isso acaba trazendo uma outra dimensão para o processo penal. Essa exposição, a questão do foro, isso é bom ou ruim para a instrução processual? Doutor Gustavo, essa pergunta não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, mas assim, pelas informações que foram divulgadas até o momento, haveria o envolvimento de alguém, de uma pessoa com foro, né, com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Foro privilegiado. Foro privilegiado, né, provavelmente algum parlamentar, né, e os parlamentares federais, né, têm o foro no Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, a defesa do Daniel Vorcaro arguiu a incompetência, né, do foro original, arguiu a competência do Supremo mediante uma reclamação, né, e a reclamação foi admitida pelo então ministro relator, que era o ministro Dias Toffoli, e desde então o caso passa a tramitar no Supremo Tribunal Federal. Como nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal é uma corte, ao menos em tese, uma corte constitucional, né? Então, ela não foi criada para o julgamento, para o processamento de casos comuns, certo? É tanto que ela não tem uma estrutura voltada para esses casos comuns. Então, por exemplo, o regimento, a Constituição, o regimento do Supremo Tribunal Federal e a própria Constituição estabelece as hipóteses, né, de ação penal originária, né, que quando a ação penal deve se desenvolver perante o Supremo Tribunal Federal, né? Só que, ao mesmo tempo, existem os outros instrumentos legais, existe a reclamação, né, a reclamação constitucional. Então, o caso chegou ao Supremo a partir de uma reclamação constitucional, né? A gente não tem mais detalhes dos fundamentos empregados, do que de fato foi alegado, né? Mas por alguma razão se verificou essa necessidade de atuação, né? A competência do Supremo Tribunal Federal. Então, como a sua própria pergunta, ela traz elementos importantes a serem considerados, por exemplo, né, como é que se dá a instrução processual no Supremo Tribunal Federal? Se nós observarmos, geralmente não é o ministro que conduz o ato, que conduz a audiência, né? Embora tivemos os casos do 8 de janeiro, né, diante de alguns réus, o próprio ministro Alexandre de Moraes ele conduziu alguns atos, alguns interrogatórios, mas, em geral, o Supremo, né, e cada ministro, cada gabinete, ele conta com uma série de juízes auxiliares, né? E esses juízes auxiliares, geralmente juízes desembargadores, né, dos tribunais regionais, federais, do Tribunal de Justiça, juízes de primeira instância, né, eles são convocados para auxiliar o gabinete. Então, esses juízes que acabam realizando o ato processual ou o ato que demanda a interferência jurisdicional, né? Como foi, por exemplo, o depoimento do Vorcaro, né? Do Vorcaro e do funcionário do Banco Central, né? Então, assim, o processo penal no Supremo Tribunal Federal é extremamente... É algo completamente diferente do processo penal que se desenvolve na origem, né? No primeiro grau. E também diferente do que se desenvolve nos tribunais, né? Tribunais de Justiça e Tribunal Regional Federal, né? Só essa questão de contar com juízes auxiliares já é uma questão muito importante, porque existe no processo penal o princípio da identidade física do juiz, que diz que aquele que participa do ato de instrução deve prolatar a sentença, né? Então, eu mando um assistente colher a prova, participar do ato de instrução, mas sou eu que vou julgar, né? Isso já é, no meu modo de ver, um problema que a gente não pode desconsiderar, né? Outro ponto, né? Eventuais
irregularidades ou eventuais nulidades que aconteçam no procedimento, é muito difícil que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheça que ele próprio cometeu uma ilicitude, cometeu alguma irregularidade processual, né? Porque, para além de tudo, a própria... a questão do ego envolvido, a questão do saber jurídico, né? Que os ministros, muitos deles levam em consideração, né? Então... a própria questão de não haver uma instância superior. A própria questão de não ter uma instância superior, né? Então, existe o Supremo Tribunal Federal, mas dentro do Supremo existe 11 instituições. Cada ministro é uma instituição. Cada ministro tem a sua formação própria. Cada um é uma cabeça. E cada um tem uma forma de pensar e de conduzir. Então, eventuais irregularidades, prisões ilegais, né? Vamos pensar numa prisão que não atende os requisitos do artigo 302, uma prisão preventiva, por exemplo. Então, é difícil que, por exemplo, um ministro se volte contra outro, né? Reconheça que aquele outro colega agiu com irregularidade, ou então deu uma decisão carente de fundamentação. Então, no âmbito do processo penal, no Supremo Tribunal Federal, as chances do acusado, do investigado, são muito menores. Muito menores, sem dúvidas. Se o ministro tiver uma posição ou formar um convencimento em seu desfavor, é praticamente irreversível você mudar o seu destino. Porque também você tem a mitigação do princípio do duplo grau de jurisdição, né? Exatamente. Você não tem possibilidade de recurso, por mais que se tente ali argumentar um recurso por plenário, etc., que às vezes nem isso é permitido. É isso. Existe um quórum mínimo que você tem que atender nas turmas para você ter direito a um recurso no plenário. Então, por exemplo, um caso recente que chamou a atenção do Brasil todo foi o caso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado por 4 votos a 1. Se ele fosse condenado por 3 votos a 2, ele conseguiria um recurso para o plenário. Só que o Código de Processo Penal fala que, havendo voto divergente, admite-se os embargos de infringentes. Né? É uma questão do... Voto divergente. Então não são votos divergentes, é voto divergente. Só que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, nesses momentos, ele tende a ter uma prevalência e no entendimento do Supremo, do seu regimento e da própria jurisprudência, eles admitem esse recurso somente nessa hipótese, né? Tendo votos a seu favor, não um voto só. Então, por exemplo, o caso do ex-presidente, se ele tivesse uma condenação por 3 votos a 2, admitiria o manejo dos embargos infringentes para o plenário. E aí ele teria mais uma oportunidade recursal para, quem sabe, mudar o seu destino. Mas como ele apenas teve um voto, né, ele não teve direito aos embargos infringentes. E daí a condenação transitou em julgado. Então, assim, para fechar, o processo penal no Supremo Tribunal Federal é extremamente limitado, né? As oportunidades, né? Até o habeas corpus, que é o remédio heróico, né? O remédio para o combate colateral de possíveis arbitrariedades, possíveis irregularidades, ele é extremamente limitado, né? Extremamente limitado porque justamente traz aquela ideia da mitigação da garantia do duplo grau de jurisdição, né? Então é bastante difícil você ser processado criminalmente no Supremo Tribunal Federal. E uma crítica que eu faço a esses movimentos mais recentes do STF, que já vem de um tempo, relacionada a, eu diria que ampliar sua competência no âmbito criminal. Por que eu digo isso? Em relação à jurisprudência da própria corte quanto ao foro privilegiado, contra isso. É porque uma corte que, a meu ver, aí tem um modelo constitucional que a gente teria que reformular o nosso modelo. Uma corte que deveria, inicialmente, ser a guardiã da Constituição e se preocupar com o julgamento de casos em abstratos, em salvaguardar a Constituição como um todo, ela fica basicamente se dedicando a casos concretos o tempo todo, que o local devido para esses casos concretos é a primeira, segunda instância, e a STJ como uma turma ali de controle de legalidade, né, de jurisprudência. Então ela acaba ampliando demais a sua competência,
mudando com interpretações. Antes o foro, a autoridade deveria estar no cargo. A autoridade que saiu do cargo, ela perde o foro e vai para a primeira instância. Agora não. Independente de estar no cargo ou não, o foro permanece. Então isso acaba gerando essa imagem, né? Essa imagem negativa, e também eu diria que ela acaba esvaziando as competências ordinárias desses casos concretos. Sim. E ela acaba virando uma corte muito mais de julgar casos concretos do que de julgar casos em abstratos em defesa da Constituição. Perfeito, Gustavo. Eu acho que você foi muito feliz aí na sua colocação, né? Porque se pararmos para analisar, o Supremo, ele basicamente hoje, a dedicação para julgamento de casos abstratos ficou para segundo plano, né? Uhum. Então, há uma ampliação da competência, né? E isso, querendo ou não, coloca o Supremo muito no centro de várias discussões que deveriam acontecer na primeira instância, né? Um fato que chama muito a minha atenção e que não se tem fundamento até o presente momento é a questão do sigilo. Por que sigilo? Por que esse caso do Master está tramitando de forma sigilosa? O que é que tem no caso, nos autos do inquérito, na investigação, que deva tramitar de forma sigilosa e que as pessoas não devam ter conhecimento, por exemplo? Isso é uma questão que, embora, como é que eu posso dizer, a gente saiba que em determinadas situações é preciso ter sigilo para ter o sucesso das investigações, né? Deveria ter pelo menos uma justificativa mais fundamentada para que esse caso pudesse ser imposto o sigilo que impuseram nele, né, até aqui. Né? Porque, querendo ou não, é um caso que mexeu com a vida de muitos brasileiros, né? Muita gente tinha dinheiro no Banco Master, investimentos, então acredito que o povo brasileiro também tenha direito de saber e de acompanhar mais de perto, né, o desenrolar das investigações e não apenas aquilo que sai na mídia. Né? Não apenas isso, mas eu também entendo que quando você impõe muito sigilo e não permite que as informações elas repercutam, você dificulta com que eventualmente sejam feitas certas cobranças. Porque, querendo ou não, é um caso que envolve muita gente importante, muita gente com influência, muita gente com grande poder de decisão. Você tem pessoas envolvidas em Banco Central, você provavelmente tem pessoas envolvidas em diversas instituições bancárias de renome no Brasil todo. E todas as pessoas, elas têm um certo poder, até de acabar influenciando de alguma forma na forma que essa investigação ou que o processo vai se desdobrar. Então, se você não garante que essas informações vão a público, você não permite que o público cobre, o público veja uma irregularidade sendo realizada e cobre que seja sanada, né? Se a gente não... A transparência existe exatamente para isso, para as pessoas poderem fazer o papel de cidadão de fiscalizar. Então eu vejo muita importância de que haja uma transparência maior nesse tipo de situação, até para permitir o exercício da cidadania dessa forma. E uma crítica que eu também entendo que é muito necessária ao modelo atual, obviamente falando de uma forma acadêmica, jurídica e técnica, né? A gente não tá aqui para apontar o dedo e falar que a instituição... Não, pelo amor de Deus, uma corte como o STF, todo país precisa ter. Agora, há necessidade de se ver uma instância revisadora dos casos que surgem diretamente do STF. Não sei se seria o que tiver como instância originária o STF, o STJ fazer um papel de instância revisadora, ou você mitigar a questão alterar a questão do regimento interno para permitir levar até o pleno em embargos de divergência. Garantir o duplo grau, né? Mínimo que seja. Pois é isso, eu acredito que o regimento deveria ser modificado para garantir o duplo grau, Gustavo, como você bem falou aí.
o máximo possível, né? Exatamente. Essa questão de, como você tem aqui do caso, né, do caso do ex-presidente, mas pode ser qualquer outro caso similar, quer dizer, você consegue um voto a seu favor e não tem direito de levar o caso ao plenário, né? E a presunção de inocência, porque a partir do momento que um juiz entende que você deve ser absolvido, né, com base na máxima otimização do princípio da presunção de inocência, é preferível, né, aquela ideia de que é preferível soltar 10 mil culpados do que condenar um inocente. E aqui eu não estou, obviamente, adentrando ao mérito do caso do ex-presidente, mas apenas para maximizar o princípio da presunção de inocência, deveria se garantir, e também em respeito ao duplo grau de jurisdição, deveria se fazer modificações para que seja maximizado essa oportunidade de recurso, né, de duplo grau de jurisdição no âmbito do STF. Eu particularmente, eu não concordo com o que você trouxe, Jorge, porque é aquela coisa, né? Se você cria mais outra instância, quem é que revisa a última instância, claro, né? Mas, assim, é criar mecanismos dentro da própria corte para que o duplo grau de jurisdição seja maximizado, né? Acho que é mais ou menos por aí. E observar melhor essas questões de competência, né? Eu acho que isso é uma grande questão. Como Gustavo bem trouxe aí, né? A mudança de entendimento sobre o foro, né? Sobre o foro por prerrogativa de função, né? Esse entendimento já mudou há alguns anos, né? E fica nesse muda-muda o tempo todo. E não só a questão do foro, mas eu confesso que eu até hoje não entendi direito a fundamentação, o porquê de todos aqueles condenados e acusados do 8 de janeiro serem julgados diretamente no STF, porque eram pessoas que não tinham foro. Aí, eu não sei dizer, mas fixou-se que a competência é em razão do crime, que é a abolição do Estado, é um crime que... A meu ver, a lei não traz que os crimes daquela lei são de competência originária no STF. Eu posso estar enganado. De forma nenhuma. E aí, uma regra de competência que deve ser explícita. Não existe regra de competência implícita pela natureza, pela gravidade do crime. Né? A gente tem divisão de competência, repartição de competência pela função, pela matéria, correto? E, se eu não me engano, pela territorialidade. Você divide a jurisdição em competências, mas você não tem pela gravidade do crime. Exato. Certo? E aí aplicou-se um entendimento ali, o crime foi para a abolição do Estado de Direito, um crime de golpe de Estado, a competência do STF. E aí uma cacetada de gente que não tem foro foi julgado sem direito ao duplo grau, né? Diretamente na última instância. É também uma questão complicada. E aí, pra gente encaminhar aqui, pra encerrar, e aí pontuando mais uma vez que a gente tá tentando ao máximo se ater às questões jurídicas e não entrar em questões fáticas, porque o processo ainda está desenvolvendo, ainda vai ter muita água para rolar nesse rio, para jorrar, né, que a água não rola. Começou agora, tem surgido, obviamente todo mundo sabe disso, debates sobre a questão de suspeição de determinados ministros que podem estar relacionados com o Daniel Vorcaro, né? Mais precisamente lá o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, que tem ali uma possível relação. E aí vem a questão, e aí eu quero discutir o ponto jurídico, o que é que a nossa norma processual penal ela traz sobre a questão do impedimento da suspeição no processo penal, certo? E como isso deveria ser tratado no âmbito do STF. A solução que eles deram e como deveria ser tratado. Eu acho que até primeiro explicar o que é suspeição para quem eventualmente não é da área, né? O que é a diferença de impedimento para suspeição, por exemplo. É isso. A suspeição é uma hipótese de afastamento do magistrado daquele caso, né? Diante de razões subjetivas, né? Então, por exemplo, o juiz, ele é inimigo da parte. O juiz, ele é amigo. O juiz tem uma relação de proximidade muito grande com o advogado. Ou então, razões de ordem subjetiva, né? De relacionamento.
né, subjetiva, por exemplo. O juiz ele nem precisa explicar, né? Exato, a lei nem exige que o juiz explique, né? A depender da situação, nem exige isso, né? Razões de foro íntimo. Razões de foro íntimo, né? Geralmente os juízes declaram minha suspeição por razões de foro íntimo. Nesse caso, ele assumiu o dever dele, que é de que ele sentindo que a imparcialidade dele pode ser comprometida pela condução e julgamento do caso, ele se declara suspeito, né? Já o impedimento é diferente da suspeição, porque o impedimento são hipóteses objetivas já previstas em lei, né, específicas. Então, por exemplo, o juiz, antes de ser juiz, era advogado da parte, né, do acusado, ou então uma das partes, né? Uma das partes, ou então ou já atuou no processo. O acusado é parente do juiz. São hipóteses mais objetivas que são previstas no Código de Processo Penal, e aí o juiz é obrigado a declarar o seu impedimento, né? Então existe essa obrigatoriedade de afastamento. Já na suspeição, o juiz ele avalia a situação e a partir do momento que ele avalia, se ele entende que ele corre o risco de perder a sua imparcialidade, ele, obviamente, ele deve se declarar suspeito e se afastar da condução do processo, né? Então, a ideia de suspeição e impedimento decorre de uma ideia também muito, muito maior, que é a garantia do juiz natural, né? Que diz que não há tribunais de exceção, né? E não há também sorteio de juízes sem um critério já predefinido nas normas, na lei. Então, por exemplo, ao tempo do fato, já existem normas que vão definir por qual juiz aquele sujeito vai ser processado. Então, tem as regras de competência por território, né? Tem as regras de competência em razão da pessoa, né? Então, são regras de competência que visam evitar qualquer espécie de influência no processamento, na distribuição do caso para julgamento, né? No caso do STF, o que acontece é que a reclamação constitucional que chegou, através da qual o caso Master chegou no Supremo, ela foi distribuída para o Dias Toffoli, e ao longo dos meses subsequentes, uma série de notícias foram divulgadas em relação ao ministro, no sentido de apontar uma aproximação, uma proximidade, uma certa amizade, né, podemos dizer assim, entre o Daniel Worcaro, que é o dono do Banco Master, e o ministro Dias Toffoli, né? Então, se a gente voltar para o final do ano passado, começou com aquela viagem, né, para assistir o final da Libertadores, lá no Peru, né, Flamengo e Palmeiras. Ele viajou num jatinho particular com um advogado de um dos investigados pelo caso Banco Master, né? Posteriormente, vazou a informação de que haveria relações comerciais, né, entre ele e o Daniel Worcaro, né, a partir de suas empresas. Então, a suspeição traz e o impedimento, mas principalmente a suspeição. A suspeição traz aquela ideia de que não basta ser imparcial, o juiz precisa parecer imparcial, né? Então, eu não quero apenas um juiz imparcial. Né? Não pode haver dúvidas. Então, por mais que a imagem reflita uma parcialidade e no fundo ele se entende imparcial, isso não basta. A lei diz, você tem que ser imparcial objetivamente na condução do processo, mas também subjetivamente na sua aparência. Então, a partir do momento que a suspeita, né, de relação comercial entre o Daniel Worcaro e o ministro Dias Toffoli, a partir também de perícia realizada pela Polícia Federal, onde se verificou indícios mais robustos, né, indícios os quais a gente não teve acesso, mas a Polícia Federal, até onde nós sabemos, ela enviou um relatório, apresentou um relatório para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que autuou
né, eu tenho a fonte nesse sentido, né, de que ele autuou esse relatório com arguição de suspeição, porque a PF, a controvérsia sobre isso, mas a PF, há fontes que dizem que a PF não solicitou formalmente, né, a substituição de relatoria no caso, mas com a remessa do relatório para a presidência do Supremo, a presidência autuou em forma de arguição de suspeição, que gerou aquela situação toda, né? Que os ministros se reuniram em forma de reunião secreta, algo inédito na história da Nova República, para decidir sobre matéria jurisdicional fora do processo. Exatamente. Né? E, com base numa nota que basicamente não explica nada, foi dito que o ministro Toffoli arguiu uma questão de ordem, que não se sabe que questão é essa, no sentido de devolver os autos à presidência para posterior redistribuição. Então, assim, é a completa violação do juízo natural. Por quê? Se ele não se reconheceu suspeito, se ele não se deu por impedimento, se ele compulsando o regimento, não verificou outras hipóteses que poderiam justificar formalmente seu afastamento, ele simplesmente abandonou o processo. E não existe isso do juiz abandonar o processo fora das hipóteses legais. Né? No liquid, né? Inafastabilidade da jurisdição. E isso, na época eu até cheguei a dar uma olhada no regimento, e para além do impedimento da suspeição, as hipóteses de redistribuição definitiva dos autos é apenas na hipótese de vacância do cargo, né, licença, afastamento, né? Então, assim, são hipóteses específicas vinculadas ao direito administrativo, né? Vacância do cargo, o ministro morreu, o ministro se aposentou, né? Não se aposentou não, que a aposentadoria, o sucessor vai dar continuidade ao acervo do ministro aposentado. Mas, por exemplo, o ministro faleceu, né, como aconteceu, por exemplo, no caso da Lava Jato, era o ministro Teori Zavascki, e depois foi redistribuída, né, se não me engano, foi pro próprio Edson Fachin. Foi o Edson Fachin, entendeu? Não foi o Alexandre de Moraes, né, que ficou como relator da Lava Jato no Supremo. Então, assim, as hipóteses de redistribuição do processo são restritas. E, no caso concreto, houve essa distribuição de forma extra autos, sem justificativa plausível, e ainda gerou uma situação esdrúxula que ao não declarar suspeição do ministro, agora a decisão tomada pelo novo relator vai ser submetida à turma, da qual o ministro vai poder votar. O ministro compõe e vai apreciar o caso que ele foi afastado justamente por conta dessa celeuma. Exatamente. Então criou assim, uma situação completamente inédita e anomalia jurídica sem previsão total. Legal. Anomalia jurídica total. Porque quando esse tipo de situação acontece na mais alta corte do país, abre margem, né? Abre margem para as instâncias inferiores agirem de qualquer forma, gera a descredibilidade do sistema de justiça, do Supremo Tribunal Federal, das instituições. Eu não tenho dúvidas, doutor Gustavo e doutor Jorge, que o caso Master ele vai trazer já está trazendo, né, diversos debates, não apenas no campo econômico, mas no campo judicial e político. Né? Ele já está trazendo a questão entre os ministros de debater a elaboração do código de ética, né? Para eles, né? Embora a gente já tenha a LOMAN, né? Que é uma lei que serve para a magistratura e já traz bastante balizador ali. Mas, de fato, eu acredito que esse caso, assim como você, vai mudar muita coisa ainda no nosso ambiente jurídico, empresarial e econômico também, né? E financeiro. Certamente. E fora também que quando você viola, muita gente acredita que uma norma de processo talvez não seja tão importante quanto as outras normas. Mas não, o devido processo legal, que é um direito constitucional, um direito fundamental, direito ao devido processo legal, o processamento pelo devido processo legal, é aquilo que garante que seja aquele que está sendo acusado de um determinado crime, vai ser acusado e processado pelo meio correto, evitando qualquer ilegalidade, evitando a prática de abusos de poder e tudo mais. Você garantindo que ele vai ter o direito de se defender, vai ter o direito de ser julgado como imparcial e tudo mais.
ou do direito civil. Imagine se você começa a rasgar as normas de processo e você precisa cobrar uma dívida de alguém e não é dado o direito da defesa de outra pessoa. Até para gerar uma nulidade lá na frente é muito fácil. O devido processo legal, na verdade, ele é o que garante a legitimidade da decisão. Exatamente. Até porque o Estado, né, ele surge exatamente em que sentido? Ele é o monopólio da administração da justiça, da administração da justiça, da administração da violência, né? Então você tem... Antigamente as pessoas, elas praticavam a justiça com as próprias mãos. Você tinha um ambiente em que você não tinha regras rigorosas para saber até onde a justiça poderia chegar. Então a pessoa que furtava, ela pagava com a própria vida, por exemplo, ou então não lhe era dado direito à defesa. E aí você praticava violência contra inocentes. E o Estado, ele surge exatamente para vamos organizar isso daqui, vamos impor regras para que essa justiça seja aplicada de uma forma que seja realmente justa. Que é o uso da violência contra alguém que praticou um ato ilícito, ele venha amparado em uma decisão judicial que foi cumprido um rigoroso processo garantindo que realmente aquela era a melhor decisão a ser tomada, aquela era a melhor atitude. A repercussão daquele ato se busca garantir algo que seja mais justo naquele caso. Então, se você rasga o devido processo legal, você acaba voltando àquele período em que as decisões eram arbitrárias. A sua fala, Jorge, foi muito feliz porque, em verdade, essa violação do juiz natural, que no meu ponto de vista aconteceu no caso do Banco Master, a partir do momento que houve a redistribuição dos autos sem a presença de um fundamento legal, certamente a gente presenciou, a gente assistiu um momento no qual a nossa corte máxima, né, de justiça no país, podemos dizer assim, ela foi em contrário a um avanço do devido processo legal de séculos. Porque o juiz natural decorre justamente do devido processo legal. Então a gente vai lá para a Carta Magna, para aquelas normas, aqueles marcos antiquíssimos, né, da história que culminaram no desenvolvimento da atividade jurisdicional nos moldes em que ela é praticada, em que ela é exercida hoje. E a gente vê uma situação dessa nos dias atuais é extremamente assim desanimador para o profissional do direito, principalmente para o advogado, né, que, como diria um colega meu do escritório, é um eterno pedinte, né, um pedinte profissional, é um cara que precisa manipular as normas para trazer, para poder atender aos interesses do seu cliente, e a gente vê que as normas são simplesmente manipuladas muitas vezes, sem nenhuma espécie de, vamos dizer assim, de maiores fundamentações, né? É como se fosse a arbitrariedade mesmo, entendeu? É difícil a gente litigar no Brasil com um judiciário que em certos momentos, aqui não é uma crítica à função do Poder Judiciário, ao Poder Judiciário em si, mas há membros do Poder Judiciário que certamente não exercem o seu papel como deveria exercer e como se espera de um magistrado, né? Que é com imparcialidade, que é com zelo, com atenção, né? Então, assim, para nós advogados, em certos momentos, é desanimador. E se a gente não buscar forças, né, para seguir em frente e acreditar naquilo que a gente faz, a gente certamente, né, muitos pararão pelo meio do caminho, porque a gente aprende uma coisa em sala de aula e quando a gente vai para a prática é totalmente o oposto, né? A gente encontra situações que, quando a gente era estudante, jamais imaginou que, né, enfrentaria. Então, é muito difícil, né, a gente trabalhar com o Poder Judiciário que, às vezes, né, certos membros, eles
eles adotam posturas simplesmente inimagináveis, né? Inimagináveis em relação ao que o direito estabelece. Perfeito. Excelente, Luiz Felipe. Acho que a gente não esgotou, porque o caso, obviamente, ele tem diversos desdobramentos e continuará tendo, né? O caso não vai parar por aí, vai ser atualizado. Mas para o que a gente se propôs aqui em relação aos aspectos jurídicos, acho que a gente conseguiu abordar bem e trazer um panorama geral, sem pessoalizar, sem politizar, sem entrar em maiores questões. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de que você respondesse uma pergunta. Hoje a gente tem visto que tangencia o direito penal e a parte empresarial, fugindo da questão do Banco Master aqui. A gente tem visto cada vez mais comum operações, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, envolvendo empresários, e operações locais, regionais, envolvendo atividades empresariais ali, onde tem supostos crimes sendo cometidos, principalmente no âmbito tributário, no âmbito fiscal. Então, é possível dizer que hoje, além de todas as preocupações de mercado que o empresário já tem, ele tem uma preocupação a mais, que é a preocupação criminal, né? Não só de mercado econômica. Quais são os conselhos que você, enquanto advogado criminalista, daria, do ponto de vista do direito penal econômico, tributário, para os empresários em geral, que muitas das vezes, por falta de informação, por falta de assessoramento, por parte de uma consultoria capacitada, acabam cometendo, de fato, ilicitudes, né, crimes, principalmente no âmbito de sonegação e por aí vai. Quais são os conselhos que você daria para esses empresários em geral acabarem não tendo que acordar com a Polícia Federal batendo na sua porta ou no seu comércio? Eles vão de manhã cedo. De manhã cedo. Rapaz. Cara, eu acredito que responder essa pergunta não é tão difícil, porque, em verdade, acredito que o empresário de sucesso, ele não pode crescer de forma desorganizada, né? Crescer é importante, aumentar o teu faturamento é importante, expandir a tua operação é importante, mas não deixa de lado os cuidados que você deve tomar para crescer da forma certa, né? Então, de início, já procurar uma assessoria jurídica que seja da tua confiança, que passe confiança para você, que te passe as orientações corretas, não apenas no âmbito tributário ou empresarial, mas no geral, e também tendo preocupação com o direito penal, né? Porque a verdade é que o direito é um só, né? A gente aprende na faculdade por matéria, de forma dividida, mas o direito é um só. Então tem normas tributárias que influenciam no direito penal, normas do direito penal que influenciam na tributária, na empresarial e vice-versa. Então você contar com uma assessoria jurídica preparada, uma assessoria jurídica que seja capaz de dar conta dessas diversas nuances é importante, né? A questão também contábil é de extrema relevância, né? Então, do mesmo modo que você precisa ter uma assessoria jurídica muito preparada, você precisa ter uma assessoria contábil também muito preparada, né? Não ignorar, né, aquilo que é passado pelo técnico, porque muitas vezes se vê o técnico como um impeditivo, né, para o crescimento. Sim. E não, o empresário, doutor Gustavo, que quiser crescer sem correr o risco da Polícia Federal bater na porta de manhã, ele precisa seguir o técnico, né? Precisa, não estou dizendo aqui ficar engessado ou abrir mão de suas convicções pessoais, mas procurar um ponto de equilíbrio com o técnico, né? E o técnico está ali justamente para fazer isso, para poder coexistir a tua ideia comercial, a tua ideia de mercado, de negócio, com as previsões legais, né? Então, eu acredito que basicamente seria por aí, né? A gente não tem como estabelecer todas as hipóteses ou estabelecer diversos conselhos, mas assim, eu acho que principalmente para o empresário que está iniciando, que está crescendo, que está expandindo, né? Que está num nível ainda de desenvolvimento e de expansão, vendo muito dinheiro movimentando na sua conta, muitas obrigações, né? Tem um endividamento alto, mas também tem uma entrada de caixa muito boa.
é ter esse cuidado, né, com as normas trabalhistas, tributárias, né, de modo a que seu negócio possa se expandir de forma adequada, de forma correta em relação ao direito, né? Não deixar para o depois, porque depois, se você crescer sem um jurídico, sem um contábil preparado, a tendência é que lá na frente, até pela quantidade de normas que existe no país, né, certamente você vai praticar irregularidades até mesmo sem querer, né? Muitas vezes sem até mesmo saber. E aí, lá na frente, quando quiser dar um jeito nessa situação, muito possivelmente você vai encontrar grandes dificuldades. Então, é crescer desde já com sabedoria e com apoio técnico. Esse seria, eu não diria meus conselhos, mas o conselho principal do qual decorrem todos os outros. Sim. Né? Acho que seria por aí. Perfeito. Foi ótimo. Então... Doutor Luiz, eu gostaria de agradecer sua participação aqui hoje, deu para a gente esclarecer bastante, pontuar, discutir aí, comentar. Se sinta à vontade para, em outros momentos, até no desenrolar do caso aí, a gente marcar outros encontros, certo? Agradecer a participação e é isso aí. Não, eu que agradeço pelo convite, dizer que fico feliz, mais uma vez, né, de ter sido convidado. E dizer que também me coloco à disposição do Repercussão Geral, né? Para discutir novamente esse caso, mas não só esse, né? Trazer outros casos que interseccionem direito penal, direito empresarial, porque, como eu disse, né? O direito, ele é um só e não raras vezes a gente vê uma área entrando na outra. Né? Então, assim, é nesses momentos que a gente vê o quanto o direito ele é muito rico, o quanto ele pode ser aprofundado em termos de estudo. Enfim, é dizer isso aí, agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que estou à disposição para novos temas e novos debates. Isso aí, esse foi o Repercussão Geral de hoje com o Dr. Luiz Felipe. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, manda aí para seu amigo que é empresário, para todos os empresários que você conhece, para seus amigos que têm interesse no tema. E não deixe de nos seguir em todas as plataformas para os próximos temas que virão. Forte abraço, até a próxima.